Vamos abrir a palavra do Senhor, Isaías capítulo 45. Isaías 45. Não costumo fazer assim, mas hoje são dois textos pequenos, viu? 45, verso 3. E depois Colossenses 1, 26. Primeiro Isaías 45. Amém? Quem achou, diga graças a Deus. Isaías 45, verso 3, e te darei os tesouros das escuridades, ou os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo seu nome. Amém? Colossenses 1, 26, vamos lá? Agora, Novo Testamento, você sai do Velho, vai lá para o Novo. Colossenses capítulo 1, verso 26, diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém, amados? Amém? Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus e bondoso Pai que estás nos céus, graça nós te damos, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e vai fazer. Não só neste trabalho, ó Deus, aqui neste culto que já fomos grandemente edificados pelos cânticos, pela oração, pela breve palavra dada pelo nosso pastor, ó Deus, e pela comunhão, a coinonia, e que o Senhor agora me use pela tua misericórdia, edifica a tua igreja, ó Deus, nos traz muito mais de ti, porque o Senhor tem um acordo conosco, que o Senhor aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor já determinou. Lá na carta que o teu Espírito Santo inspirou, Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, tendo por isso mesmo certo que aquele que em nós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. E tu és um Deus que não deixa a obra pela metade. Por isso, Deus, aquilo que o Senhor começou em nós, aperfeiçoa hoje, até o dia de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, querido? Essa é uma promessa maravilhosa e que vai se cumprir. O título da nossa meditação nesta noite é Tesouros Escondidos, Riquezas Encobertas e Mistério Oculto. Que coisa, né? Que tema, né? Mas é isso que Deus trouxe para nós em Cristo. Mas, amados, é interessante que tesouro não é encontrado na flor da terra, não é nada fácil. Geralmente, tesouros, ele era escondido em cavernas ou debaixo da terra, né? Quando a gente assiste aqueles filmes épicos, né? A gente vê que as coisas preciosas, elas são muito bem guardadas. E não é diferente as coisas espirituais. Quando a palavra diz que dar-te-ei os tesouros escondidos, como lemos em Isaías, riquezas encobertas, e depois o Espírito Santo fala na missiva de Paulo aos Colossenses que o mistério que estava oculto, que esse tesouro que é Cristo, não significa dizer que achamos facilmente, precisa de algo mais de nós, é isso que o Espírito Santo quer nos dizer nesta noite. É certo, amado, que todas as vezes que o Senhor disse na sua palavra que daria alguma coisa a Israel, vou fazer essa analogia do Israel físico para nós, Israel espiritual hoje. Quando Deus disse a Israel, olha, eu vou levar vocês para a terra que emana leite e mel, usou Moisés para tirar Israel do Egito, para passar pelo deserto e chegar na Canaã. A terra estava dada, mas não era só receber. Quando chegou na terra havia inimigos, 7 nações terríveis, poderosas. Implicou em luta, em conquista, para tomar posse daquilo que o Senhor Deus deu a Israel. E como Deus não muda, aquilo que Deus tem para mim, para você, também requer de nós uma postura, uma conduta,
um tipo de comportamento espiritual para nos apropriarmos disso que vem de Deus, esses tesouros escondidos, esses mistérios ocultos, essas riquezas encobertas. E aí, amados, é muito importante porque nós estamos até acertadamente pelo nosso pastor, já estamos no 3º ano, né, pastor, das leituras bíblicas, que é apenas um nível, amado. Ler a Bíblia é um nível, não é o fim, é o começo de um relacionamento maior. É interessante que existe uma diferença entre a palavra ler, entre a palavra meditar e a palavra estudar. São 3 coisas distintas. Interessante que eu coloquei até aqui, eu pesquisei. Ler é percorrer com a visão palavras, frases e texto de algo escrito de uma língua natural. Então tem gente que lê jornal, que lê alguma coisa, que lê até uma bula de um remédio, mas é aquela leitura, algo subliminar. Na palavra de Deus, no nível de relacionamento que Deus tem para nós, Deus não quer só de nós leitura. Leitura é o primeiro passo, primeiro você lê. Mas o próprio Espírito Santo, que é autor da palavra, e que quer nos levar a tesouros ocultos, escondidos, a riquezas encobertas, ele vai nos levar a um segundo nível, que é a meditação. Olha o que é meditar: pensar sobre o assunto, o conteúdo, ponderar, amadurecer um pensamento longamente, tentar estabelecer ideias sobre o texto escrito. E é importante que quando olhamos na Escritura, o próprio Deus, que em algumas citações mandou ler, em outras ele mandou meditar. Talvez o texto mais emblemático foi a palavra de Deus a Josué 1:8. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. E Deus não usa mais o texto ler, diz antes medita nele, até porque Josué já conhecia, já tinha recebido de Moisés, o povo já tinha lido. O decálogo foi lido quando Moisés recebeu as tábuas, desceu do monte. O povo conhecia, mas agora Deus estava falando não só do decálogo, mas todo o Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Número e Deuteronômio, que era a Bíblia existente no tempo de Josué. E Deus diz: medita, para que tenhas cuidado de fazer como está escrito. Talvez uma leitura simples não nos dê a profundidade. E é interessante que, assim como é no português, é no hebraico e também no grego, são palavras distintas. A palavra ler no hebraico é kará, meditar é hagá. Assim como no português, são palavras diferentes. Quando nós olhamos ao longo da Bíblia ainda o conselho de Paulo ao jovem pastor Timóteo, Paulo diz: manda essas coisas, 1 Timóteo 4:11, não precisa abrir para ser mais rápido. Manda essas coisas e ensina até que eu vá ter com você. Persiste em ler. Paulo manda ler. Amém? Diga comigo amém. Exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que é em ti, o qual foi dado por profecia com imposição de mão do presbitério. Ou seja, Timóteo foi ungido pastor com a imposição de mão do presbitério. Agora no versículo 15, Paulo que disse, persiste em ler no 13, no 15 ele diz, medita essas coisas. Ele está dizendo, olha, não basta ler, é um segundo nível. Medita essas coisas, ocupa-te nelas para o que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso, salvarás a ti mesmo e aos que te ouvem. Em grego, a palavra ler é agnosi. A palavra meditar, ela é meletal. São palavras em todos os idiomas diferentes e com outro sentido. Interessante, amados, que quantas vezes você já leu Gênesis? No mínimo aqui nós já lemos umas 3 vezes, né, pastor? Assim, por sugestão da igreja, fora outras leituras inúmeras, né? Eu leio isso desde 7 anos de idade. Não é fácil não, viu? Quando o trio aqui começou a cantar esse hino lindo, Josi estava do meu lado e disse, música do seu tempo. Isso é misericórdia. Mestre, o mar se revolta, né? Eu sou do tempo Matusalém, né? Amém. Não só eu, né? Tem uns aqui também, não vou nem citar o nome. Mas, amados, eu leio Gênesis desde 7 anos de idade, estou com 56. Mas existe uma diferença entre ler e meditar quando você lê uma genealogia. E quando falamos que a palavra de Deus, ela tem tesouros ocultos,
Não é à toa que as Escrituras, que a palavra de Deus é o maior best-seller existente na face da terra, o livro mais vendido e mais lido, porque tem coisas que daria para fazer talvez uns 50 filmes de Indiana Jones. Permita-me fazer essa comparação aí, aquele thriller de Steven Spielberg, do cinema. Que assim é muito inusitado e deu muita bilheteria. A Bíblia tem coisas, amados, tremendas. Eu vou citar nessa noite alguns códigos, só para exemplificar o que Deus quer nos falar antes de chegar na parte de aplicação dessa mensagem. O primeiro código que eu quero citar nesta noite, para mostrar como esta palavra que está em nossa mão tem tesouros tremendos e escondidos que muitas vezes não nos apropriamos. E por isso que nos nossos dias ainda temos uma igreja, nesse instante o pastor falava aqui, uma igreja às vezes até tímida. Falta em nós aquela autoridade que havia no profeta Elias, que disse assim: já que os governantes estão fazendo coisas erradas no poder, da minha parte vai sair aqui algo. Não vai chover em Israel. E parou de chover. Aí você diz assim: mas isso é profeta Elias, ele tinha muita intimidade conosco. Aí Tiago joga a gente, irmã Eva, no chão. Diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que vós, mas orou. Olha que coisa profunda, amado. Ele está dizendo assim: Elias e você não tem diferença nenhuma. Você é Elias, eu sou Elias desse tempo. Nós não podemos aceitar muitas coisas, amado, que a igreja, quando fala igreja, não é a igreja da paz, a igreja na face da terra tem aceitado. Precisamos nos levantar, mas isso vem com conhecimento da palavra, que muitas vezes a gente tem pormenorizado. Tantas tarefas da vida cotidiana nos aperta e nós não temos tempo, muitas vezes, de meditar ou ir mais além, ir a níveis mais profundos. O pastor foi muito assertivo de manhã. Interessante que a minha mensagem já estava pronta. Eu usei o termo conectar aqui, vou falar lá no final. Às vezes não estamos bem conectados com Deus e as oportunidades passam. E isso podemos ver na Bíblia muito claro. A Bíblia diz que Samuel, ainda menino, dormia próximo à arca. Esse dormir próximo à arca significa dizer, está próximo da aliança. A arca era da aliança, das coisas de Deus. É estar dormindo no templo, no lugar onde Deus se manifestava, na presença de Deus. Eli já tinha um aposento distante, era sumo sacerdote, já estava distante. E Deus estava querendo falar no tempo do sumo sacerdote Eli, estava querendo falar. Mas Eli não estava dando ouvido. Tem muitos cristãos que estão como o sumo sacerdote Eli, mas Deus, que não para de falar, está buscando os Samuéis. E Deus falava naquele tempo porque queria fazer uma reforma em Israel, porque não estava vendo fidelidade dos filhos de Eli no trato das coisas santas. Mas Eli não dava ouvido porque o amor de Eli para com os filhos, muitas vezes, amado, o nosso amor para com as coisas que é nosso maior interesse, faz nossos ouvidos ficarmos um pouco obstruídos para aquilo que Deus quer falar. Porque o Espírito Santo sempre fala. Pastor Marco até citou de manhã, se não me falha a memória, né? As 7 cartas às igrejas da Ásia. Diz assim, o termo, né? Como é o termo, pastor? Me lembra aí. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso porque ele fala à igreja. E muitas vezes, como igreja, não estamos ouvindo. E Deus falava e Samuel ouvia a voz do Senhor e dizia: ali você me chamou. Disse: não te chamei. Ele voltou a deitar 3 vezes. Na 4ª vez que ele vai ali, ele entendeu que não estava ouvindo, mas que Deus é que estava falando. Disse: a próxima vez que falar, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ali começou o trabalhar de Deus nos dias de Samuel. Será que Deus mudou? Será que Deus não quer fazer? Como aqui falou o pastor e nós oramos no teu lar, na tua vida, no meio dos teus. Será que Deus só quer usar o nosso irmão Gerson, como contou um testemunho de manhã aqui, tremendo? Ou será que Deus nos trata, como diz em Romanos 2,11, porque para com Deus não há acepção de pessoas, Deus quer usar todos nós, Deus quer usar a cada um de nós. 2022 já passou, mas 2023 está começando. Deus quer usar a mim e a você. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse dia que se chama hoje, nesse ano.
E isso começa quando nós termos um inconformismo. Senhor, eu não me conformo, porque é isso que está em Romano. Não vos conformeis. Muitas vezes nós, como igreja, nos conformamos. E tudo começa quando nós não nos conformamos. E na unção desta palavra que tem que estar cheio o nosso coração, vamos de encontro às adversidades. Que não importa onde ela esteja, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Quem pode dizer amém? No livro de Gênesis, que você já leu, não precisa abrir, capítulo 5, verso 3 a 29. Depois que Caim matou Abel, no capítulo 3, Caim interrompeu a semente dos piedosos. Caim era uma semente impiedosa que Deus não podia trazer Cristo pela semente de Caim. E o que foi que Deus fez? Fez com que Adão conhecesse sua mulher, para vir uma nova pessoa piedosa, que foi Sete, o filho que nasceu de Adão e Eva, depois de Caim e Abel. E de Sete começou uma geração até Noé. E depois de Noé vai continuar até chegar a Cristo. Mas eu vou ler essa parte da Bíblia que diz assim, Gênesis 5:3, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E viveu Sete 105 anos e gerou Enos. E viveu Enos 90 anos e gerou Cainã. E Cainã viveu 70 anos e gerou Malalael. E Malalael 165 anos e gerou Jered. Lembra, amado, que esses anos aqui é até gerar o primeiro filho. Eles viveram muito mais, tá? E Jered 162 anos e gerou Enoque. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E viveu Matusalém 180 anos e gerou Lameque. Lembrar que Matusalém viveu 900, tá? Então aí até gerar o primeiro filho, ele viveu 162 anos até gerar o primeiro filho. Enoque 65 anos, hoje eu falei Matusalém, Lameque agora. Lameque 180 anos e gerou um filho e chamou esse filho Noé. Este nos consolará acerca das nossas obras, do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Isso é uma leitura. Agora vamos a uma meditação, só para vocês vão entender a diferença. Os nomes, nesse tempo bíblico, diferente até do nosso tempo, que a gente bota qualquer nome no filho, segundo a beleza, que a gente gosta. Nós cristãos até deveríamos voltar a esse costume santo. Coloca um nome no teu filho que tem um sentido bíblico. Porque ali já começa uma bênção sobre ele, a partir do nome. Isso é muito sério. Então você vai ver que não havia nome nenhum que era em vão. Teve nomes, inclusive, mandados por Deus, quando o anjo disse ao pai de João Batista, o nome do menino se chamará João, disse a ele em revelação, ministrando no altar. O nome de Jesus foi profetizado também. Isso é muito sério, muito importante. Então, amado, a leitura nós acabamos de fazer, mas quando vamos para o sentido dos nomes, no hebraico original, o nome Adão quer dizer homem, Sete quer dizer destinado, Enos quer dizer mortal, Cainã quer dizer penalidade, Malalael, o santo de Deus, Jered descerá, Enoque ensinando, Matusalém a sua morte trará, Lameque alguém sem esperança, Noé descanso, longa vida ou vida eterna. Aí quando você junta tudo, vai fazer a seguinte frase: ao homem está destinado a mortal penalidade, mas o santo de Deus descerá ensinando que a sua morte trará aos sem esperança o descanso e a vida eterna. Está falando de quem? Cristo. Na genealogia dos piedosos, cada um que nasceu estava anunciando Cristo, irmão Jair. Que haveria um poderoso que iria reverter a mortal penalidade que o homem tinha, ia ensinar, ia trazer descanso e vida eterna. Estava dizendo que essa linhagem que começou com Sete, até Noé ter o primeiro julgamento, e prosseguiu, porque Noé gerou Sem, Cão e Jafé. E dessa geração de Jafé e Sem, vai se desenrolar até chegarmos a Cristo. Isso é um código escondido, amado. E se simplesmente lermos a Bíblia, não vamos ver. Por isso que é importante termos essa visão de estudar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
O Salmo 67 diz: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. É interessante que o versículo seguinte diz: para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. Nós precisamos nos apropriar da palavra para que as pessoas sejam salvas. Eu fico indignado, amados, quando eu vejo hoje que nós temos coisas que os homens do passado não tinham. Os homens do passado, Paulo teve que fazer dezenas de viagens e falar no corpo a corpo, no boca a boca, porque Paulo não tinha celular, não tinha redes sociais, não tinha televisão. Nossa geração tem tudo isso, não tinha rádio, mas tinha unção. E muitas vezes nós temos tudo isso e não temos unção. Minha esposa, que me conhece bem, ela deu uma saidinha agora, mas ela vê quando eu fico indignado que estou assistindo um programa, às vezes, que está entrevistando um cristão ou está um pastor diante de ímpios, e muitas vezes é um questionamento e o homem de Deus não sabe na palavra refutar, não tem autoridade, termina o programa com o apresentador dizendo: não, tudo bem, o importante é a religião, a gente sabe como é, cada um segue a sua. Não, amado, não é assim não. Evangelho não é religião, não. Paulo disse: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, alamassurikai, para a salvação de todo aquele que crê. Se é poder de Deus, eu tenho que estar na dimensão desse poder, porque agora Satanás quer dizer tudo é igual. Saiu um livro infantil para ser ensinado nas escolas, que diz assim: no princípio, Olorum criou os céus e a terra. E aí começou a trazer nomes em Yorubá, de orixás, para dizer que foram eles que criaram a terra, para ensinar as crianças. Nós vamos aceitar ou vamos ter autoridade para orar, para nos posicionar, para haver diferença? Tem que ser assim, amados. Eu me lembro que eu pastoreava uma igreja, isso há mais de 20 anos atrás. E às vezes alguns irmãos não conhecem, vê pastor Marco. O Marco já pastoreou aí umas 3, 4 igrejas. Eu também. Temos um pouquinho de bagagem pela misericórdia de Deus, né? Pastor Marco, irmã Sandra, também ao lado dele. Recebeu a unção de pastor agora, mas já está aí na estrada há muito tempo. E eu me lembro que chegou a época de Halloween, o mês de outubro, onde no dia 31 tem Halloween, as escolas do Brasil, que imita tudo das americanas, né? Já trouxe essa festa como algo que tem que acontecer. E um pai chegou para mim, como uma mãe, disse: pastor Daniel, a escola disse que meu filho tem que participar do Halloween e eu não quero isso. Ele disse: não, não permita não. Não, senão ele vai perder na nota, tal. Eu digo: tá, me dê, como é o nome da escola? Me dê aqui, tá, eu vou resolver isso aqui. Orei, e Deus me levou a escrever uma lauda, uma página só, dizendo o que era a festa de Halloween, como surgiu lá nos Duida do Norte, no Sortício, que era feitiçaria, o que era Halloween, quais são os espíritos que encabeçavam aquilo. Por isso que a gente tem que estudar, não só ler. Escrevi uma lauda e assinei: pastor Daniel Pinheiro, Igreja Batista tal, não vou citar o nome, questão ética. Sei lá, entregue à sua professora. A diretora recebeu, leu. Você sabe o que aconteceu, amado? A diretora cancelou, irmão Jair, a festa de Halloween na escola toda. Disse: não vai ter esse ano e não vai ter mais. Ainda disse assim: me desculpe, porque eu não sabia. Isso é a igreja atuando, mano. Irmã Bárbara, esposa do pastor Márcio, já congregou aqui com a gente, era a noiva dele, não era nem casada, ovelha minha nessa mesma igreja desse padre. A escola disse assim: você é professora da escola e a festa de São João vai ser aqui feita e você vai ser a noiva. E você vai casar na festa de São João com uma pessoa que não era o noivo dela, porque o noivo dela não era da escola, tudo simbolicamente de São João. E entristeceu o coração dela. Isso é maldição. Eu sou noiva do meu noivo e vou casar simbolicamente numa festa pagã. Esse pastor, não quer isso não. Mas a diretora disse: se eu não participar, eu vou ser demitida.
porque eu sou uma das professoras mais influentes das crianças e precisa ser, e o papel que sobrou para mim é ser noiva. Eu disse, não aceite não. A igreja, amado, não pode se conformar. Diga comigo assim, levante sua mão, eu não posso me conformar. É Romanos 12, não vos conformeis com este mundo. Nós oramos e assumimos. Eu dirigi um culto muito forte, um culto de libertação, na sexta-feira, pastor Marco lembra, que era tremendo na igreja. Não, nós vamos orar aqui, não aceite não. E Deus haverá de bradar. Oramos, ligamos na terra. E teve a festa, ela não participou, arranjaram outra noiva lá, colocou. A escola não demitiu ela, mas Deus é Deus que não deixa barato. Você sabe o que aconteceu? Na mesma semana, uma escola muito maior da cidade ofereceu a ela uma vaga, ganhando 6 vezes mais. Quem pode dizer aleluia? Ela foi do salário que ganhava para ganhar 6 vezes mais de uma escola maior. Amado, nós só vemos o quarto homem quando estamos dispostos a entrar na fornalha. Nós só vemos leão jejuar quando nós estamos dispostos a entrar na cova. Tem muito cristão permissivo nos nossos dias e Deus não pode operar milagre. Porque já que nós resolvemos a coisa aqui, Deus diz, então não precisa do sobrenatural. E Deus quer trazer esse poder à nossa vida. Eu vou dar um segundo código, para você ver o importante desta palavra, que talvez para você é um livro, mas não é um livro. Aqui tem poderes, amados, mais poderosos do que a bomba atômica, acredite. Porque a bomba atômica, com todo o poder que ela tem, na autoridade dessa palavra, na minha, na tua vida, ela pode falhar. Porque é assim que Deus faz. Deus disse a Jeremias, nenhuma das palavras que te pus como profeta cairá por terra. Isso é muito forte, mano. É muito forte. Por isso que Elias cerrou o céu e depois abriu com a palavra. Isso é muito forte. Nós precisamos tomar posse disso. A primeira letra da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, é Bereshit, que é da palavra princípio, escreve em hebraico Bereshit. A última letra em Apocalipse é a letra 1 da palavra amém, que escreve em hebraico, de uma forma que o sufixo final é 1, que a grafia em hebraico é EN. Quando você junta a primeira letra, Bereshit, do livro de Gênesis, capítulo 1, com a última letra de Apocalipse, forma a palavra Ben, B-E-N, que em hebraico quer dizer filho. Você sabe o que quer dizer? Que de Gênesis e Apocalipse, a palavra está revelando o Filho, Cristo. Isso é tremendo, mano. Isso é tremendo. É por isso que Deus nos manda entrar nesta palavra, viver esta palavra. Vivemos uma geração, já que se cantou um hino aqui do cantor cristão, eu estou lembrando também de um aqui. Pastor Marco já deve ter cantado muito lá no coral da primeira igreja batista de Iquié, com Sandra. Josi também deve ter cantado por aí, né? Irmã Edna deve conhecer, irmão Estevão, Jairo, né? Quem conhece Mestre Márcio Revolta, conhece Chuvas de Bênção, até porque os dois falam de água, né? O hino Chuvas de Bênção tem uma parte que diz assim, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. A igreja cantou muito isso. A geração do passado tinha esse desejo, que reconhecia que estavam vivendo gotas, mas desejava e rogava chuvas. No livro de Zacarias, capítulo 10, verso 1, o verbo pedir aparece no imperativo, dizendo assim, pedi ao Senhor chuva, no tempo da chuva seródia. A palavra seródia quer dizer que vem tarde, ou que é fora do tempo, atemporã. Está dizendo, peça ao Senhor chuva no tempo que não é de chuva. E o Senhor que fez a chuva, mandará chuvas e relâmpagos em abundância sobre a erva do campo. O que é que Deus está dizendo, amado? Ah, será que é tempo agora de avivamento? Será que é tempo disso? Amados, o tempo quem vai fazer é a nossa fé quando nós pedimos ao Senhor. Peça ao Senhor aquilo que é necessário, não para o nosso bem-estar apenas, mas aquilo que é a urgência de Deus. Não sei se de manhã aqui falou na mensagem, né? Não sei se foi de manhã ou foi outro dia.
pedimos, oramos mal porque pedimos para o nosso próprio deleite. Esse o pastor falou de manhã, não sei. Eu vi aqui recentemente. Gesso, sim, foi Gesso. Muitas vezes nós oramos, amado, só o nosso bem-estar. Não há uma urgência de Deus, mas muitas vezes aquilo que você precisa é também urgência de Deus, se você souber conectar. Exemplo, pastor, Ana era estéril e precisava de um filho. E Deus precisava de alguém fiel no templo, para cuidar do templo, porque o sacerdote que estava no templo era infiel. Você sabe o que foi que Ana fez? Uniu as duas coisas. Fez um voto, disse assim: Senhor, eu quero que o Senhor me cure da esterilidade que ela tinha. Dá-me um filho. E se o Senhor me der o filho, eu dou para a tua obra por todos os dias da vida. O que aconteceu? Deus curou a esterilidade. E veio Samuel, um dos homens mais fiéis de Israel em todos os tempos. Mas ela fez uma oração com duplo sentido. Quantas vezes a gente diz ao Senhor: venha a nós ao vosso reino nada. Senhor, eu quero prosperidade. Sim, para que você quer prosperidade? Só por você? O que é que você pretende fazer com essa prosperidade? Com esse muito dinheiro? Será que você diz assim: eu vou manter tua obra nos lugares onde o evangelho não chegou? Eu vou ser o provedor todos os dias da minha vida, lugares onde ninguém quer ir, eu vou remunerar bem pessoas para ir. Tenho certeza que Deus não vai reter essa riqueza, porque ela tem finalidade. É sério isso, amado. Tem lugar que ninguém quer ir. Existe um erro, preste atenção. Às vezes não, eu nunca oculto o pastor também assim, os pastores aqui, pastora Sandra. Nós temos que ser fiéis e somos fiéis. Principalmente quando eu estou pregando, eu não tento botar panos quentes nos erros da igreja. Quando eu falo da igreja, é a igreja de Deus na face da terra. Como eu sou contador de algumas. Um pastor que é cliente meu na contabilidade de Daniel, tem uma rua aqui na Santa Cruz, que é chamada Rua das Igrejas. É até outro nome, mas é chamada Rua das Igrejas, Alessandro. Que é uma igreja em cima da outra. Tem tanta igreja, de um lado e de outro, que quando começa todo mundo a louvar, um está cantando um hino, o outro está cantando o outro está cantando o outro, vira um... Entendeu, Jair? E tem lugar que não tem igreja nenhuma. Aí você vai para a palavra e diz assim: procura anunciar Cristo, disse Paulo, onde Cristo ainda não foi anunciado, para que eu não me encontre edificando sobre fundamento alheio. Isso é conhecimento da palavra. Então deveria ter uma visão do pastor: se tem igreja aqui eu não vou botar a igreja em outro lugar. Está vendo como a coisa ganha cor? Existe a chuva, amado, seródia e a temporã. Então, o texto que eu acabei de ler diz: peça ao Senhor a chuva seródia. A chuva que não é do tempo próprio. E o Senhor dará chuva. Nós precisamos ter esse desejo. Em Oséias 6,3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o romper da aurora será a sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia, como a chuva fora do tempo que rega a terra. Em Deuteronômio 32,2, a palavra diz: inclinai os vossos ouvidos ao céu e falarei, e ouça as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, destila a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Deus está interessado mais do que nós em encher a terra da palavra de Deus, em levantar a igreja dos nossos dias, mas levantar através do inconformismo santo. Eu escrevi em quase todas as redes sociais que participo, não participo de todas, mas no mínimo umas 4, uma matéria assim que terminou a eleição, porque eu via cristão do Iapoque ao Chuí, de norte a sul desta nação, ativista político para a eleição de um candidato. Para mim não faz diferença. É uma boa causa, tudo bem. É porque defendia bandeiras, mas eu dizia: eu quero ver se quando terminar a eleição, esse cristão continuará nesse ativismo, para que Cristo seja exaltado, para que a palavra de Deus... Acabou a eleição, o termômetro... Acabou a motivação.
Cadê aqueles debates, tudo, aquela coisa, aquele engajamento, pastor Marcos? Veja como às vezes nós colocamos ideais terrenos acima dos ideais de Deus. É por isso que muitas vezes não temos vitória. Porque Deus está querendo pessoas na brecha que digam, eu quero lutar, eu quero, Senhor, que esta palavra se cumpra em mim. Eu quero trazer mais um código antes de eu chegar na parte final. Estou aqui lutando contra o tempo, 19h45. Quantas tribos havia em Israel? 12. E eram os filhos de Jacó. Quando Deus tirou Israel do Egito, e as 12 tribos foram ali nominadas, e aconteceu que se acampavam essas tribos ali no deserto, parava quando a nuvem ou a coluna de fogo parava, o povo tinha que parar, e se acampava, segundo a palavra de Deus, conforme suas tribos, sua bandeira, cada uma tinha uma bandeira. Era Judá, Isacar, Zebulum, Rúben, Simeão e Gade, Efraim, Manassés e Benjamim, Dan, Assé e Naftali. Aí Deus disse assim, olha, ao oriente vai se acampar Judá, depois de Isacar e Zebulum, na horizontal. Fazia esse sentido. Ao sul, Rúben, Simeão e Gade, nesse sentido. Ao ocidente, Efraim, Manassés e Benjamim, nesse sentido. E ao norte, Dan, Assé e Naftali. Amado, essa disposição que Deus deu, e no meio, bem no centro, ficava o tabernáculo, com a arca do Senhor e tudo. E se olhássemos do monte, olhássemos não estávamos lá, mas quem podia olhar? O Moisés que subiu o monte para orar. Do monte ele via, sabe o quê? O sinal da cruz. Percebeu? A disposição das tribos apontava para a cruz de Cristo. São códigos escondidos na palavra de Deus, amado. Que alegra o nosso coração, quando a gente está ali, o Espírito Santo quer nos levar a águas mais profundas. Como diz lá a profecia de Ezequiel, quando aquele varão chamou o profeta e disse, olha, venha mais, as águas batiam no atelho, venha mais, ele andou, batia no joelho, venha mais e batia na cintura, e depois já no ombro, e ele não podia mais andar, teve que passar a nado, porque não dava mais para prosseguir. E Deus está falando isso de uma abundância de vida espiritual, muito importante. Vivemos uma época, amado, que eu estou inconformado. Muitas vezes orar para mim é uma angústia, não porque orar seja uma angústia, porque a minha oração a Deus é uma oração de inconformismo. Porque na igreja, presta atenção, na igreja, sempre falar isso para os irmãos não pensar que é aqui. Não, nós aqui estamos até mais ou menos bem na fita. Mas a igreja de Deus na face da terra, onde o pastor falava de manhã a estatística, né? 1/3 de cristãos pararam de ir à igreja depois da pandemia. Eu vou mais além, pastor. Tem estudo que mostrou que milhares de igrejas na Europa fechou as portas. Fecharam os templos, integraram os templos. Não tem mais templo. O povo não vai mais à igreja. Países pequenos, uma igreja com a quantidade que tem aqui, nessa noite, que não é a nossa quantidade normal, de manhã a gente é muito mais. E nós estamos pós-pandemia. Essa quantidade que tem aqui é a igreja considerada cheia na Europa. Para os irmãos entenderem. Uma missionária amiga nossa disse assim, aqui as igrejas são muito pequenas. São 20 pessoas, a igreja. O povo perdeu o interesse. Milagres reais são raros, amados. Não estou falando de cura de dor de cabeça, Deus continua curando. Não estou falando de cura de coluna, Deus continua curando. Não estou falando de curas diversas, Deus continua curando. Agora, milagres genuínos são raros. E isso Deus não mudou. É a igreja que precisa se reposicionar. Isso é muito sério. A igreja tem sido muitas vezes escarnecida em escolas, em embate, em discussões.
falta a postura, nesse tanto eu falei de Elias, a postura de Moisés era também igual a de Elias. Quando Coré, Datã e Abirão e 250 apoiadores desobedeceram e contestaram a autoridade de Deus e Moisés, chegou a um ponto que já estava dividindo o povo. Aí Moisés disse assim: olha, se Deus é na minha vida, nós vamos fazer um teste aqui. Se vocês acham que Deus fala também a vocês e não a mim. Então, se Deus fizer uma coisa nova e a terra se abrir e você ser tragado vivo, então saberão que Deus está comigo, não com vocês. E aceitaram. Sabe o que aconteceu? A terra se abriu e foi tragado. Coré, Datã, Abirão e 250 vivos. Não estou dizendo, amado, que temos que ser tão radicais, mas precisamos não nos conformarmos com certas coisas que estão trazendo muito abatimento à igreja nos nossos dias. Mas pastor Daniel, você só falou do Velho Testamento. Vamos para o Novo. Quando Ananias e Safiras mentiram ao Espírito Santo e Pedro, usado de revelação ali, os confrontou, eles foram consumidos na presença do Senhor no início da igreja. E a Bíblia diz que depois daquele fato houve grande tremor na igreja que crescia. O texto diz assim. Isso é muito sério, isso é muito importante. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de graça, de tesouros escondidos, de riquezas encobertas, de mistérios ocultos, que precisamos, amados, tomar posse disso. Precisamos trazer para a nossa vida a responsabilidade pessoal. Como disse Isaías: Senhor, usa a mim, envia a mim. Isso é muito importante, amados. Precisamos melhorar nosso nível de busca, de intimidade, de conexão, como falou o pastor aqui nesta manhã, de buscar uma fé extraordinária que emana da palavra de Deus, de um conhecimento maior, porque se nós conhecemos, Deus disse no ministério de Isaías: meu povo é levado cativo porque lhe falta o conhecimento. Depois Deus usa Oséias, que é lá na frente, diz: meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E isso muitas vezes ocorre ainda nos nossos dias, por falta de conhecimento. O nome de Cristo, Paulo disse, escrevendo à igreja da Galácia, tem sido blasfemado entre os gentios, que é tanta baboseira, que as pessoas fazem muitas vezes, se distancia, amados, daquilo que Deus tem, porque ser pentecostal, nos nossos dias, talvez, para alguns, é fazer barulho, fazer gestual. Você está ouvindo aqui um pastor hiperpentecostal. Agora é o pentecostal da Bíblia. Você sabe o que é ser pentecostal na Bíblia? Pentecostal na Bíblia é crer no que está escrito em Isaías 61, e que se cumpriu na vida de Cristo em Lucas capítulo 4, quando ele entrou na sinagoga, deu o livro de Isaías e ele abriu no que hoje nós lemos como Isaías 61, naquele tempo não tinha capítulo, não tinha versículo, eram pergaminhos. Quando ele abre, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e está sobre nós, como aqui disse o pastor, porque Jesus, quando subiu, disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito. Ele transmitiu o ministério dele para nós, igreja. O Espírito do Senhor está sobre nós porque nos ungiu para evangelizar os pobres. Primeira evidência do pentecostalismo que se cumpriu em Atos capítulo 2. Evangelizar. Tanto que eles evangelizaram e houve uma conversão de quase 3.000 almas. E sabe como foi esse evangelismo? Sentado. Da mesma maneira que hoje nós fazemos a célula, irmão Roberto. Ah, pastor, foi sentado? Foi. Se você abrir Atos 2, vai dizer assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste. A palavra Pentecoste quer dizer 50º, que era a festa dos 50 dias de colheitas. Por isso que é penta, que vem de 5. Cumprindo o dia das festas do 50º, estava reunido 120 no mesmo lugar. Quando entrou um vento impetuoso, o som, não entrou o vento, o som, só ouviram o som, de um vento impetuoso, sobre toda a casa, e viram, vê visão, línguas repartidas, como que de fogo,
na cabeça de todos que estavam assentados, diz o texto ipsilítere. E começaram a falar, assentados, em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia. E essas línguas era glossolalia. Melhor dizendo, existe glossolalia e um outro termo, e agora me falha na teologia, que quando você fala idiomas naturais e quando você fala língua estranha, a manifestação de línguas no Pentecostes foi em idiomas naturais. Para homens que não sabiam falar aquele idioma. Vou dar um exemplo. Se alguém aqui do Brasil só fala português, quando a língua de fogo veio sobre a cabeça dele sentado, ele começou a falar inglês, irmão Estevão. Outro começou a falar francês, outro começou a falar grego. E os visitantes que vieram para a festa do 50º, que era dessas nações, começaram a ouvir as maravilhas de Deus no seu idioma natal. Eles começaram a evangelizar, falando em idiomas naturais. E as pessoas que ouviram disseram assim, não são esses homens todos humildes, pescadores, homens indoutos, ou seja, não doutores. Como nós estamos ouvindo com boa dicção, no nosso idioma natural, as maravilhas de Deus? Quando eles terminaram de falar, e todo mundo dizendo, não sei o que é isso, o único que se levantou foi Pedro, se levantou, sem dançar, sem fazer estardalhaço, subiu no local e começou a falar, varões e irmãos, isso que vocês estão vendo aqui, é o cumprimento da profecia de Joel, que diz, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quando Pedro terminou de falar, os que estavam ali, se nós, que faremos? Disse, arrependei-vos. Arrependei-vos para que seja restaurado a vossa vida e seja batizado para a remissão dos pecados. E se converteram quase 3.000 almas. Isso foi o Pentecostes. O que é que isso tem a ver com um cristão imitar anjo, fazer aviãozinho, dar rodada, ficar caindo como bebo, outro irmão tem que segurar por cima de cadeira? Não tem nada disso, amado. Quer ser pentecostal? Evangelize pobres, cure quebrantado de coração, ponha liberdade aos oprimidos, dê vista aos cegos, anuncie o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, console todos os tristes de Sião, ordene a seca dos tristes, que te lhe dê o grinaldo ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, para que seja plantação do Senhor, para a sua glória. É isso que está em Isaías 61, e se cumpriu em Cristo, isso que Cristo fazia. Cristo e Paulo não fez nada disso que se hoje diz, pseudo-pentecostais. Pentecostalismo é isso aqui. Só isso. Veja aqui como a palavra é muito importante. Mas eu quero concluir. Estou em cima do horário. Tem mais coisa aqui, eu vou pular. Quando Deus lá no Éden começou a criação, e primeiro ele criou o mar, depois ele separou o mar da parte seca da terra, depois ele criou os luminares, e ele foi criando. E depois que ele criou todo o habitat, ele começou a criar os seres que havia de viver nesses habitats. Então, quando Deus quis criar peixes e seres que se movem no mar, ele falou ao mar, dizendo, mar ou águas, produzas seres típicos da água e abundância. E começou a aparecer toda espécie de peixe. Quando Deus quis criar árvores, ele falou à terra, produz a terra todos os tipos de fruto, e começou a surgir. Quando Deus quis criar o homem, ele voltou para si mesmo, porque o homem é a habitação de Deus. Ele disse, desçamos e façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o homem não foi criado pela palavra como criação do mar, nem como criação da terra, embora Deus depois usou a terra para dar o corpo ao homem, mas primeiro Deus criou o homem espiritualmente. Então, Deus ali criou o homem em imagem e semelhança, depois ele deu o corpo ao homem e soprou a alma vivente, roache. Então, amados, se nós tirarmos um peixe da água, o peixe morre. Por quê? Porque a água é o habitat do peixe. Se você tira uma árvore da terra, a árvore morre, porque a terra é o habitat da árvore. A árvore precisa de terra, depois falamos aqui de raízes. Se o homem é tirado de Deus, o homem morre, porque o habitat do homem é Deus. Nós precisamos estar perto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que estar conectado com Deus 24 horas, pois só nele
existe vida. Um dos nomes de Deus é El Olam, que quer dizer Deus eterno, está no Salmo 90, 1 a 3. A natureza de Deus não tem princípio nem fins, e nem quaisquer limitação de tempo. Nele contém a eternidade. Em Deus, nós só teremos vidas em Deus, amado. Só teremos vidas em Deus. As águas, sem os peixes, continua sendo água, mas o peixe sem água, ele morre. A terra, o solo, sem árvore, continua sendo solo, mas a árvore sem solo, ela morre. Deus sem o homem continua sendo Deus, mas o homem sem Deus, ele morre. É importante, amados, entendermos que estamos aqui apenas numa peregrinação com uma missão. Por isso que Deus falou aqui ao pastor, falou à igreja, vai lançar aí depois do carnaval um projeto muito interessante, que vai corroborar com a célula, cada um ganhando um. E se nós colocarmos isso como meta, vai ser dada estratégia, como você fazer. No dia 31 de dezembro, a gente duplica a Igreja da Paz, para a glória do nome do Senhor. Porque você vai ganhar um. O irmão Gerson aqui no testemunho, no trabalho dele, que se colocou à disposição, ganhou mais de um. Muita gente aqui vai ganhar mais de um, porque Deus é um Deus de abundância. Mas no mínimo um como meta, você vai colocar. Talvez passou tantos anos e sua meta, olha, Senhor, eu quero aquele concurso, olha, Senhor, eu quero crescer financeiramente, olha, Senhor, eu quero uma casa de praia para nos feriados eu ter um local de ir. Tudo isso é bom, amado. Tudo isso está até no plano de Deus. Mas Deus quer que primeiro buscamos o seu reino e a justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Eu convido o Ministério do Louvor